Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus abençoe o seu dia, o seu lar, a sua família. Se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva. Tem um botãozinho aí logo abaixo, inscrever-se. E fazendo isso, você vai estar nos ajudando. Estou convidando você a participar conosco de um curso bíblico chamado Amigos da Esperança. E hoje nós vamos para a nossa terceira lição, que fala aqui falando com um amigo. Falando com um amigo é a nossa terceira lição. Antes de entrarmos no estudo, feche os olhos, vamos conversar com Deus. Amado Deus, obrigado por esse momento. Vamos abrir a tua palavra. Nos dê, Senhor, o entendimento da tua palavra. Fica conosco não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Então pegue aí a sua Bíblia, e vamos estudar juntos. Aqui diz assim: sem dúvida nenhuma, o telefone foi uma das grandes invenções da humanidade. É um invento, impressionante quando experimentamos falar com alguém que pode estar do outro lado do mundo. Depois do telefone, veio a internet, o e-mail e vários avanços tecnológicos da ciência. Mesmo assim, falar ao telefone continua sendo algo muito especial. Você já pensou em fazer uma ligação para o outro lado do universo? Uma ligação assim seria muito cara, não é mesmo? Hoje vamos estudar sobre um telefonema sem telefone. Uma ligação grátis direta a Deus, A oração. A oração pode ser individual ou pública, em voz auditível ou apenas mentalmente, sem proferir as palavras. Podemos orar agradecendo a Deus pelas bênçãos que Deus nos concede, como vida, paz, saúde, família, amigos. Juntamente com a oração, deve estar a fé em Deus como nosso amigo e que pode nos ajudar. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre a oração. É o nosso tema de número 3. Que pedido especial os discípulos fizeram a Jesus? Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas. Estou com minha Bíblia aqui. Pegue a sua para nós estudarmos juntos. Lucas capítulo 11 e o verso é o verso 1. Que pedido especial fizeram os discípulos a Jesus? E a palavra de Deus nos diz assim, 11, verso 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João aos seus discípulos, como João ensinou aos seus discípulos. Então, que pedido especial os discípulos fizeram a Jesus? Ensina-nos a orar, sabe? E talvez também deve ser o meu e o seu pedido ao Senhor Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Seguindo aqui, em nome de quem devemos orar? Então, veja só. Abra sua Bíblia aí em João 14, verso 13. Em nome de quem então devemos orar? Já que nós estamos pedindo a Jesus, que ele nos ensine a orar, agora devemos orar em nome de quem? João 14 e o verso 13 vai nos dar a resposta. Estou folheando minha Bíblia, convido você que faça o mesmo para nós encontrarmos juntos. Olha só o que diz aqui. João 14 e o verso 13 nos diz o seguinte: E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então aqui quem está falando essas palavras é Jesus. E Jesus está dizendo o seguinte, olha, que pedirdes em meu nome, isso farei. Então nós devemos orar em nome de quem? Em nome de Jesus, não é mesmo? Agora vamos lá. Devemos orar pedindo que seja feita a vontade de quem? Então, nós vamos a Jesus pedir que ele nos ensine a orar. Nós oramos em nome dele.
Agora veja só, devemos orar pedindo que seja feita a vontade de quem? Aí eu convido você, aí no livro de Mateus, capítulo 6, e o verso é o verso 10. Vamos lá. Devemos orar pedindo a vontade de quem? Mateus capítulo 6, verso 10, nos diz o seguinte. Estou aqui folheando minha Bíblia, convido você que faça o mesmo. Olha só o que diz aqui. Diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então devemos orar, né, pedindo que seja feita a vontade de quem? Do nosso Pai, né? E quem é o nosso Pai? O nosso Deus, né? O nosso Deus que estás no céu. Agora veja só. Quando é que Deus nos ouve? Convido você aí no livro aí de Jeremias 29, verso 12 e 13. Quando é que Deus nos ouve? Jeremias 29, o verso 12 e 13. Estou folheando aqui minha Bíblia. Quando é que Deus nos ouve? 29, 12 e 13. Então diz assim, olha só o que diz o texto. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Aí o verso 3 é assim, buscar-me-ei, me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Então veja só, quando é que Deus nos ouve? Quando nós oramos. Aqui o texto fala que nós devemos invocar o Senhor, né? Invocar o nome do Senhor. O texto fala também que nós devemos buscar ao Senhor. Mas Deus ele vai nos ouvir quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, de todo o nosso íntimo. Você percebe? De toda a nossa fé. É aí que Deus ele vai nos ouvir. Agora veja só, seguindo aqui, diz o seguinte: quando é que uma oração se torna abominável? Quando nós vamos no livro de Provérbios 28, verso 9, nós vamos descobrir quando a oração se torna abominável. Provérbios, capítulo 28, e o verso é o verso 9. Vamos lá? 28, verso 9. Estou folheando aqui minha Bíblia. Convido você que faça o mesmo aí também, para nós acharmos juntos. Provérbios 28, 9. Quando a oração se torna abominável. A palavra de Deus diz o seguinte, olha só. Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então perceba o seguinte, se eu não guardo a lei de Deus, né, os mandamentos de Deus, se eu desvio o ouvido, né, dos mandamentos de Deus, da lei de Deus, a minha oração é abominável a Deus, porque eu não estou lhe obedecendo, eu não estou lhe honrando. Você percebe? Então, é aqui que a oração é abominável, quando nós desviamos os ouvidos de ouvir a lei de Deus. Agora, seguindo aqui, diz assim, olha só o que diz aqui. Ao orar, como devemos, pedir? Ao orar, como devemos pedir? Convido você aí no livro de Tiago, capítulo 1, o verso 6 e o verso 7. Ao orar, como devemos pedir? Tiago, você chegando em Apocalipse, voltando um pouquinho, você vai achar o livro de Tiago. Diz assim, o verso 6 e o verso 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, é impelida e agitada pelo vento. O verso 7 diz assim, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então perceba o seguinte, ao orar, como devemos pedir? Aqui diz que nós devemos orar, não é isso? E pedir com fé. Aqui diz também nada duvidando. Então, assim, como é que eu vou a Deus? Orar a Ele, e eu vou orar a Ele e eu vou duvidar. Ou eu vou sem fé. Como vai ser atendido, então, o meu pedido, a minha oração?
Então nós devemos orar com fé, em nada duvidando. Agora veja só, aqui diz assim, com que intensidade devemos orar? Né? Convido você aí no livro de Tessalonicenses, o capítulo é o capítulo 5 e o verso é o verso 17. Com que intensidade devemos orar? Tessalonicenses 5 e o verso é o verso 17. 1 Tessalonicenses 5,17, que nos diz o seguinte, olha só. Orai sem cessar. Com qual intensidade devemos orar? Aqui o texto diz assim, orai sem cessar. Sabe, meu amigo, minha amiga, sempre que nós pudermos, né, em qualquer situação, em qualquer momento, nós devemos orar a Deus. Talvez caminhando para o trabalho, devemos orar a Deus. Talvez indo para a escola, devemos orar a Deus. Talvez no momento ali de aflição, devemos orar a Deus. Em qualquer circunstância, nós devemos estar orando a Deus, agradecendo ao nosso Pai Celestial pelas bênçãos. Sabe? Espero que Deus abençoe você com esse pequeno estudo da sua palavra. E aí, qual deve ser a minha e a sua decisão? Aqui diz assim, olha só. Devemos crer que Deus ouve e responde às orações. E é o nosso desejo, né, de orar com fé diariamente para aumentar, né, o nosso relacionamento com Deus. Então esse deve ser o nosso desejo. Que Deus abençoe você. Convido você a fazer a oração comigo aí onde você está. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Amado Senhor Deus, como é bom, Senhor, podermos orar ao Senhor. Como é bom saber que o Senhor nos ouve e que o Senhor a cada dia tem atendido as nossas orações. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de podermos nos aproximar do Senhor através da oração. Fica com meu amigo, com minha amiga, nos abençoe a cada dia. Obrigado por esse momento. Fica conosco para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.